Já faz aí um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo aqui pra esse canal, né? Basicamente eu fiz algumas alterações aí no tocante à questão do nome, pra ver se fica mais fácil, né? Alguns estavam falando que tava difícil de meio que tentar entrar, né? Porque eram 3 palavras em inglês, e nem todo mundo tem aí essa facilidade, né, com a língua. Eu coloquei em português mesmo, coloquei o nome, Spark, underline, entre fé e razão. Basicamente a proposta aqui é não só o estudo, né, da Bíblia em si, mas tentar pensar a religião de formas alternativas, sem ficar ali dentro daquela caixa e praticamente negando qualquer tipo de crítica que venha de fora. E infelizmente, hoje em dia o pessoal é muito fechado, né? Inclusive pode perseguir e fazer outras coisas. É interessante estar sempre estudando exatamente para ter argumentos suficientes para poder falar com eles, né? Tentar dialogar ali, abrir o mínimo possível desse canal, né, de comunicação nesse sentido. E daí, hoje eu vou estar falando um pouco sobre essa questão dos falsos líderes e também desses missionários mirins aí que, assim, alguns deles sendo praticamente idolatrados pelas pessoas, né, que os seguem, e totalmente contra a Bíblia, inclusive os ensinamentos. Se é que há algum tipo de ensinamento, né? Certo? Essa questão de ficar falando em línguas e ficar falando pro povo rodar, ou então fazer alguma outra coisa, ou essas unções estranhas aí que aparecem, a tal de unção do helicóptero. Essa é nova, eu nunca vi isso, a primeira vez que eu vi aqui num vídeo lá do canal do Forever. Daí o líder lá começava a imitar o helicóptero no púlpito. E o outro começava a rodar os braços, né, meio que simulando a hélice do helicóptero, e aí ficava rodando. Não sei nem como é que fica a circulação do cara nesse sentido. E aí dizendo que não, isso daí é a unção, né, que a gente está recebendo do Espírito Santo. E aí eu queria saber que Espírito Santo é esse, né, porque de acordo com a Bíblia isso não existe, essa questão desse tipo de unção, entendeu? Ok, que o Espírito Santo tem a sua obra, beleza, tá na Bíblia, mas e esse tipo de obra, entendeu? É isso, entende? Que eu saiba, tá escrito lá em Gálatas 5:22, né, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, entendeu? Então são características de quem tem, né? Não é ficar falando em línguas e muito menos essas unções esquisitas que mais depõem contra a fé cristã do que outra coisa. Porque qualquer pessoa assim minimamente instruída vai olhar aquilo de fora e dizer, não, os cristãos são um bando de burros, né? Porque de estar seguindo conselho e pregações de adolescentes, e aí quanto mais eles aplaudem esses cristãos, mais fama esses gurizinhos vão tendo, e eles vão se achando deuses e sendo idolatrados, literalmente. A adoração não fica mais voltada a Deus o Pai, né? Mas é voltada a eles. E aí ganham dinheiro nessa questão aí de mercadejar a palavra de Deus, assim, literalmente, não só em termos de produtos, né, de serviços da fé, entre aspas, mas de ficar bancando como se fosse evento, fosse show. E mesmo quem é ateu, ou então não quer saber de religião, que tá ali só acompanhando, fica olhando assim e pensando assim, um nível de decadência, de burrice, que chega muitos brasileiros atuais. E quando vai ver a programação, zero de conteúdo bíblico, e basicamente o que é feito é puro emocionalismo. É por essa questão de levar as pessoas a êxtases emocionais, onde tu tem aqueles marmanjos de 30, 40 anos chorando com a pregação, que assim, em termos de conhecimento bíblico é zero, e choram todo aquele momento emocional, entendeu? Aí descarrega todo aquele... É como se fosse estádio de futebol, né? Não tem assim tanta diferença, onde o pessoal vai para expressar suas emoções, né? É bem aquilo que, inclusive, alguns assim, filósofos, pensadores, né, aqui do Brasil, falavam que o brasileiro é como se fosse um animal de selva, onde basicamente ele fica urrando e expressando, né, os seus sentimentos e basicamente as suas opiniões, entendeu? E zero estudo, zero assim, compreensão do que está escrito na Bíblia, entende? Então, assim, existem diversos versículos que alertam sobre esses líderes, e não é de hoje não, já desde aquele tempo ali do primeiro século, quando o cristianismo já estava se erigindo, já estava incipiente ainda. De certa forma, haviam vários líderes ali que tentavam desvirtuar o caminho do povo. E assim, a gente podia pegar e puxar isso, não só do primeiro século, mas voltar lá para trás, no Antigo Testamento, onde claramente haviam lá pessoas que até mesmo interpelavam contra
os profetas divinamente comissionados por Deus diretamente, e as pessoas eram levadas a crer, né, nos falsos líderes, nos falsos pastores, simplesmente também com esse mesmo viés aí de emocionalismo e de falsas promessas, né, que são feitas. Então, por exemplo, se a pessoa pegar ali o texto de Jeremias, né, capítulo 23, 1 e 2, aí ele fala, né, ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, entre os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu vos visitarei pela maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então aqui já relatando claramente que naquela época já havia esses transviadores do rebanho. Só que o problema é que hoje você tem que não que eles entram no rebanho, não, eles querem tomar conta, entendeu? Quer dizer, Cristo não é o pastor, eles são os pastores. Eles são os padres, os freis, os líderes, né, que vão estar ali seguindo, supostamente seguindo a Deus, mas estão tomando conta do rebanho. Entendeu? Então, basicamente, eles se aproveitam disso, não cuidam das ovelhas e oferecem a elas exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. Entende? Então, assim, no caso, as pessoas elas vão seguindo, vão demonstrando esse espírito de burrice, de estar numa comunidade ali que, assim, em termos de instrução bíblica, nada, entendeu? Algum tipo de conhecimento, entendeu? Puro emocionalismo, experiência, a questão de elevar, né, as emoções a Deus, falar línguas estranhas que ninguém entende, menos mal se houvesse pelo menos algum intérprete, mas não tem nada. Então aí puro charlatanismo, né, de muitas dessas pessoas, alguns claramente possessos dentro das igrejas, e ali gritando, rodando, girando os braços, né? E os pastores aplaudindo isso e dizendo que esse povo todo vai para o céu, né? Lá em Ezequiel 34, 2 e 3, né, fala o seguinte: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então aqui é pastor com carro do ano, tem até o hall na listazinha de pastores mais ricos do Brasil, entendeu? E quando você vê assim profundamente o que é feito, no discurso se diz X, na prática é Y. Então se defende a humildade, a busca por buscar o reino de Deus, né, sua justiça e tal. E quando você vê, esses caras estão praticamente adorando o dinheiro, pegando a Bíblia, transformando em negócios e incitando a avareza das pessoas com essa coisa de prosperidade material, puramente. E dizem, não, a gente alcança isso e simplesmente estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E aí vão falando isso. Vão dizendo para as pessoas cada vez mais se, digamos assim, endividarem, comprarem cursos, isso e aquilo, misturam religião com esses negócios, que muitas vezes são até escusos e contrários, né? Aquilo que justamente deveria ser feito de acordo com a Bíblia. E as pessoas vão seguindo. Não tem o que fazer assim nesse sentido. Menos mal se o cara fosse um ateu ali e não fizesse nada disso do que alegar crer em Deus e adorar Mamon ao mesmo tempo, né? Que é o Deus dinheiro. Então é complicado isso daí. Pastores que apacentam-se a si mesmos. Naquele tempo lá, de antigo Israel, tinha muito dessa linguagem, né, antiga, essa questão aí do pastoreio. Obviamente que se falava dessa forma o pessoal conseguia entender. No Novo Testamento já existem outros textos que também atestam a mesma verdade, só que é voltado mais essa questão então dos profetas, né? Não é focado mais nos pastores, porque o profeta, do hebraico Navi, né, é o porta-voz, o que traz a mensagem, né? E há muitos pregadores, né? Só que a mensagem de Deus é uma só, entendeu? Que é justamente a questão da adoração a Ele, entende? E a busca por guardar os mandamentos. Agora é falado em Mateus 7,15: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então aí mais uma vez é colocado esse negócio nesse sentido, entende? Então aí Jesus claramente fala essa questão de que eles vão se disfarçar. Eles estão interessados no quê? Em dinheiro. Eles estão interessados em tirar de vocês e não em contribuir nada. A questão é simplesmente puramente a casca.
entendeu? É aparecer ali disfarçado de ovelha. Não são bons cristãos, né? São igrejas que são bonitas, que têm excelentes placas, que tem ali um ambiente confortável. Mas quando você vê o que acontece na prática ali, infelizmente, tudo contra o que está escrito e, obviamente, invalidando os mandamentos de Deus, invalidando a fé de Jesus, invalidando as promessas feitas e um engodo simplesmente para manter as pessoas ali. Inclusive tem alguns livros, né, que relatam algumas visões, isso aí do século XIX mais ou menos, onde você tinha Deus e Jesus Cristo soprando o Espírito, obviamente o Espírito Santo, às pessoas fiéis. E elas recebiam aquele Espírito. Mas, ao mesmo tempo, Satanás se aproveitava dessa circunstância e enganava outra classe que estava ali, mas que não estava firmado na fé de Jesus, e simplesmente soprava. Óbvio, elas pediam o Espírito, mas Deus não tem como entregar o Espírito dele para pessoas impenitentes, né, nesse sentido. E simplesmente pediam o Espírito e Satanás entregava, entendeu? Inspirava-lhes ali um Espírito com poder, etc, etc, só que uma frieza e o formalismo, né, tradicional das religiões. Entende? É uma coisa puramente maquinal, levada então as pessoas a acharem que estão salvas dentro das comunidades, mas estarem perdidas. Totalmente contrário à vontade de Deus, né, que é basicamente o teu interior muito bem moldado pelo Espírito, mas ao mesmo tempo desenvolver assim, uma vida externa condizente com aquilo. Entendeu? Lá em 2 Pedro 2:1, ele fala ali que surgiriam entre o povo falsos líderes, falsos profetas, assim também como haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até mesmo negando o soberano Senhor. O que se falar do que se defende acerca de Deus, então, pessoas que exaltam sobremaneira a experiência ao invés do conhecimento racional do que está escrito, elas pegam e estão transformando Deus num tipo de como se fosse assim, despersonalizando Deus. Quer dizer, Deus é uma energia onde eu tenho que experienciá-lo, e sempre focado no eu, no ego em primeiro lugar. Então, basicamente, Deus é uma coisa da qual se usufrui, entende? Então, uma despersonalização total, onde Deus não é mais um ser pessoal, é um tipo de energia, de força. O Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu danço. Aí ficou cantando essas músicas aí, que não tem fundamento nenhum, né? Esse negócio do Espírito Santo fazer as pessoas dançarem, isso não existe, entendeu? Quando o Espírito Santo de fato baixa sobre uma pessoa, ela é levada a se arrepender dos seus pecados, a orar mais, e não ficar pulando, gritando, dançando, e fazendo essas loucuras, né, que são feitas aí no meio religioso, entendeu? Então, assim, é complicado essa questão aí, mas eles introduzem as heresias. O povo que não lê, não estuda, não faz nada, o povo brasileiro aí, a maioria, aceitam e vão ser destruídos, né? São heresias destruidoras. Lembra que Jesus falou? Não temam aqueles que podem destruir aí o corpo de vocês. Temam antes aqueles que, além do corpo, podem lançar a alma de vocês no inferno. Então, obviamente, ele dizendo isso daqueles que podem destruir as pessoas por meio de verdades espirituais, distorcendo-as. E trazendo isso para as pessoas, elas consumindo isso sem nenhum tipo de reflexão e indo para o inferno junto com elas. Tanto líderes, né, inclusive se fala no Espírito de Profecia que dá esse indicativo, não que esteja escrito literalmente, mas que igrejas inteiras, inclusive os pastores, vão se perder. Isso dentro do povo considerado o povo do advento dos últimos dias. Então é uma questão assim, bem triste, né, infelizmente, dentro das igrejas. O pessoal usando música para entrar em êxtase, muitas vezes até pior do que culto animista, né, que é feito na África, que são obviamente destinados a orixás, a entidades espirituais, que obviamente se sabe o que elas estão fazendo, e naturalmente pessoas aí entesourando e comendo e bebendo juízo para si, né, nesse sentido. Poderíamos olhar também lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, lá diz claramente que o Espírito diz: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Mas a pessoa chegar e negar completamente a fé, entendeu? Por obedecerem o quê? Espíritos enganadores e ensino de demônios. Você acha que esses ensinos vão ser pregados aonde? Dentro da igreja? Fora, lá no mundão? Não. Obviamente que é dentro dessas comunidades religiosas, dentro de grupos, dentro de campais, dentro de retiros espirituais aí que eles fazem,
tudo pregando doutrinas de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E o pior de tudo é a hipocrisia, ó, a hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Então é uma situação muito cabulosa essa, mas infelizmente, de acordo com a Bíblia, tem como assim, as pessoas de fato entrarem nisso a partir do momento que elas negam a fé, entende? Elas vão buscar benefícios materiais ao invés de tentar se regenerar internamente, né, de acordo com Deus e com a ajuda dele. Quais seriam as características dos líderes? De acordo com Ezequiel 34, 2 e 3, eles exploram as ovelhas para o ganho pessoal. Só essa característica aqui você já pega aqui, ó, já dá para contar no dedo e meio que tentar enumerar aqueles que já se conhecem, né, que são muito famosos aí, que estão utilizando as ovelhas para exploração e ganho pessoal. Pastores milionários, maiores pastores, né, com mais recurso financeiro do Brasil, dono de rede de TV, dono de não sei quantas fazendas, e aí você vai enumerando e vai vendo quem que é. E o povo todo ignorante, e muitas vezes analfabeto, biblicamente, seguindo e achando que não, Deus, entendeu? Tá com ele e tá com Deus, né? Uma outra característica dos falsos líderes, ensinam doutrinas falsas, de acordo com 2 Pedro 2:1, 1 Pedro 4:2, ou melhor, 1 Timóteo 4:2, né, que é um outro verso também interessante, vai mostrar que esses líderes são hipócritas, são mentirosos. Mateus 7:15, eles se disfarçam de pessoas boas, mas interiormente são maus, cheios de rapina e de coisas ruins, né? Tem outros textos também interessantes que falam também da mesma verdade. A questão também, por exemplo, Miqueias 3:11, que vai mostrar ali que os chefes dão sentenças por suborno, seus sacerdotes ensinam por preço. Ensinam por preço. Esses caras vão nas igrejas cobrando dinheiro das pessoas. Beleza, o cara ajudar, assim, os irmãos a ajudarem. Não, assim, é questão de custo, né? O cara, a gente quer que ele pregue, aí a gente vai dar uma ajuda de custo aqui pra ele vir, se deslocar de uma região pra outra. Ok, isso daí tranquilo. Mas agora, se não tiver tantas mil pessoas no local, aí eu não vou. E ainda tem que me pagar um negócio por fora, entendeu? E aí transformam essas palestras, essas pregações em ganho. Usando a Bíblia, usando a palavra de Deus, entende? Usando os milagres da palavra de Deus para poder angariar fundos. Quem lembra o que aconteceu com aquele servo lá do Eliseu lá que quis cobrar preço em cima de milagre? Ele recebeu justamente a maldição que foi curada daquele indivíduo que acreditou nas palavras de Eliseu e fez aquilo que era para ser feito, né? Que era se banhar no Rio Jordão ali para receber a cura. E aí o servo quis lá pegar dinheiro e pegou a doença no lugar, né? E os caras atualmente indo lá pregar, usando a palavra de Deus para ganhos pessoais, de dinheiro puramente, e acham que não vai acontecer nada, né? A física não acontece, né? Aquilo que eu mando não vai voltar, né? Deus é demasiadamente misericordioso, né, para fazer alguma coisa, né? Inclusive é dito lá no livro de Isaías, né, que os sacerdotes eles acham bom, né, essa questão toda aí. Porque eles dizem, não, o Senhor não fará nem bem e nem mal, né? E se escondem. Então é curioso essa questão aí, porque aqui, ó, Miqueias 3:11, os seus chefes dão sentenças por suborno e os sacerdotes ensinam por preço e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então aqui destaca o quê? A corrupção e a exploração dos líderes religiosos de Israel, que pode, obviamente, ser aplicada hoje. Entendeu? Zacarias 11:15-17. Disse-me, pois, o Senhor, né? Toma ainda os instrumentos de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a ferida, nem apacentará as que estiver em pé, mas comerá carne gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço, aqui fala, totalmente se secará e totalmente se escurecerá o seu olho direito. Aqui é uma forte condenação, então, a esses pastores, esses líderes que negligenciam o rebanho em prol dos ganhos pessoais. No Novo Testamento, né, Paulo também falando acerca dessa questão, lá em 2 Coríntios 11:13-15, ele também vai falar que os próprios ministros de Satanás, eles se transformam em ministros de luz. O fim deles será conforme as suas obras. Então, assim, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E aí fala que não é de maravilhar, né? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que seus ministros também se transfigurem em ministros de justiça.
no fim dos quais será conforme as suas obras. Então a natureza enganosa dos líderes, sua associação direta com Satanás. Óbvio, e eles podem dizer o que quiser, né, que estão fazendo a obra de Deus e tal, mas biblicamente a coisa é totalmente diferente, entende? De acordo com 2 Timóteo 4, 3 e 4, diz que não suportam a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos. E aí fala acerca, não só assim dos líderes, mas do povo também, né? Porque se o povo segue um líder corrupto, ok, um ou outro enganado ali, mas só que a maioria não está sendo enganada, eles querem bênçãos materiais, eles querem pão, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles querem bênçãos materiais, entendeu? É carro novo, é a casa, carro, apartamento, eles não querem saber do espiritual, eles querem saber do material, então, portanto, merecem ser enganados sim, entendeu? Não vou passar a mão na cabeça desses caras, porque muitos deles merecem ser enganados mesmo, perder dinheiro, entendeu? Que vai em cima de, você teve fé para dar, mas você não teve fé para receber, então o seu dinheiro foi embora, entendeu? Então assim, coceira nos ouvidos e fala, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, quem tá lá na frente, né? Quem é o líder deles, que vai passar a mão na cabeça deles, e eles que colocaram lá. Beleza, tem alguns líderes, conforme se viu em outros textos, que eles entram no meio do povo para desvirtuar mesmo, agentes satânicos. Só que tem outros que o próprio povo corrupto coloca para satisfazer suas próprias concupiscências. Esse cara tá pregando aqui sobre isso, porque tá ferindo o meu ego, a gente não quer saber desse tipo de pregação, porque vai dar problema para nossa igreja, e não sei o que, e aí vão lá, pegam, não, vamos tirar esse cara, entendeu? Que nem fizeram lá numa associação lá, o pastor ficava pregando muito para não fazer tal coisa no dia de sábado, e aí o pessoal pegou corda, não, vamos falar com a associação, e ele tava simplesmente pregando algo que já estava na Bíblia já faz tempo, que é essa questão de que não se pode fazer determinadas coisas no dia de sábado. E aí os caras pegaram corda e foram tentar tirar ele para colocar um outro que falasse conforme o que eles queriam ouvir. Então o próprio povo faz isso. É o próprio povo que vai lá, que aplaude, né, esses gurizinhos aí que fica pregando, que fica nessa questão de emocionar as pessoas, né, fazer elas chorarem, e aí toda aquela extravagância de emoções, cristãos em busca do êxtase, né? Tudo isso aí conforme essa questão, porque o próprio povo colocou eles lá e aplaudem isso, porque aqui diz, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então assim, Tito 1, 10 e 11 agora, porque há muitos insubordinados, faladores vãos, e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais não convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, né, ensinando que não convém, por torpe ignorância ou ganância. Essa questão aí da ganância enfatiza a motivação da ganância dos falsos líderes. Aí eles veem que o povo aplaude, que o povo coloca eles lá. O que faz? Ao invés de ficar humilde, né, como Jesus era, que nunca esteve entre os potentados da terra, ao mestre humilde, então, o filho de Deus. Mas os líderes mirins aí, esses pastores, querem aplausos, querem... Não, se não tiver tantas pessoas no lugar, não pregam. E tem que pagar um cachê por fora. Entendeu? E pastores aí fazendo 100 mil reais por mês e achando que não, Deus é demasiado bom para julgar ou fazer alguma coisa. Vamos ver no período das pragas o que vai acontecer. Algumas características adicionais agora dos pastores falsos. Uma boa parte deles promove divisões e discórdias, só que entenda-se divisão na verdade, tá? Não é divisão na mentira. Eles querem unir dentro da mentira e dentro daquilo que de fato convém a eles. Mas qualquer um que pregue a verdade lá dentro vai ser terminantemente expulso. De acordo aí com Romanos 17, ou melhor, Romanos 16, 17 e 18. Alguns dos falsos líderes promovem divisões e discórdias. Só que assim, observa-se o contexto aí nesse sentido. Tem que ver com divisão na verdade. Eles usam palavras lisonjeiras para manipular as pessoas, de acordo com Romanos 16, 18, e é um ponto fundamental, né, porque a maioria deles prega a doutrina da Trindade, né, óbvio, vai negar Jesus Cristo, entendeu? Em nome do Deus Trino. Então aí, como é que fala? 1 João 2, 22. Então é crucial entender esses pontos aí, porque são características. Estava previsto na Bíblia, mas infelizmente os caras, assim, é o povo merecendo ser enganado, e se tem trouxa, tem aqueles que são espertos, né, que vão levar vantagem. Agora a questão é estudar, para não cair justamente nisso.